Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parte de pneumática, né? A gente vai fazer aí uma sequência de 4 vídeos, né, mostrando diagramas, né, pneumáticos, né? A gente até iria mostrar logo diagrama eletropneumático, né? Mas aí algumas pessoas pediram para a gente focar, né, inicialmente aí nos diagramas somente pneumático, né? Então a gente vai fazer isso, depois a gente parte aí para o eletropneumático, né? E também só o uso do software, né, de simulação, né, da parte pneumática, né? Então esses vídeos ele vai trazer um contexto de interpretação, né? De interpretação. A gente não vai estar utilizando o software de simulação nesse momento não, né? Lembrando que aí no link logo da descrição, link inicial da descrição do vídeo, tem a nossa playlist de pneumática, né? E tem vários vídeos aí também de simulação, de circuitos, né, pneumáticos. Bom, vamos lá. Bom, aqui a gente tem um circuito inicial, né, e tem aqui a representação do circuito acionado, né? Então vamos verificar aqui o circuito inicial, o que é que ele representa, né? Aqui é um circuito bem simples, né? Esse símbolo aqui, né, ele representa aí a pressão, né? Significa aí que está existindo aí a pressão pneumática chegando no elemento, né? Então aqui seria uma simbologia simplificada, né, referente aí à chegada de pressão, sem direcionar, né, obviamente aí de onde está vindo a pressão, né? Normalmente aí uma ação ligada ao compressor, obviamente. E aqui na sequência começa aí os elementos, né? Esse primeiro é o lubrifio. Inclusive o lubrifio, né, fazer uma observação, né, essa simbologia é a simbologia simplificada do lubrifio, né? Existe uma simbologia que traz, né, a gama de elementos que faz parte desse conjunto, né? Aí para quem não sabe, né, o lubrifio ele possui quatro partes principais, né? Tem o filtro de ar, né? Tem o filtro de ar, tem o regulador de pressão, manômetro e o sistema de lubrificação. Né? Então o kit lubrifio ele é não vou dizer que ele é um elemento indispensável, mas chega bem próximo disso, né? Se você fizer a alimentação de um sistema pneumático sem esse tipo de tratamento, né? Lembrando que não é um tratamento final no que diz respeito ali a sistemas pneumáticos, né? Quando eu digo final, eu entendo o seguinte: o ar comprimido ele pode estar carregado, né, de impurezas, né? Então sistemas, né, de purificação, né, vamos assim chamar, né, de filtragem, né, são indispensáveis, né? Só que a gente sabe que existem empresas ou situações onde a condição não permite, né, financeira muitas vezes ali de colocar um determinado elemento, né? Então é aquela situação, né? Se você deixa de utilizar um sistema como esse, né, teoricamente não, né, o sistema ele tem funcionalidade, né? Ou seja, se você tiver, exemplo, a ligação da pressão direto lá numa válvula direcional, o sistema vai funcionar. Só que, obviamente, você vai ter uma chance muito grande de desgastar seus elementos, né, mecânicos, né, que estão sendo ali acionados ali de uma forma muito abrupta, né? Então é importantíssimo o uso, né, de sistemas aí de filtragem mesmo, né? E como eu disse, né, existem sistemas, né, bem complexos referente à filtragem, né, dependendo da região onde você mora, questão da umidade, né, questão de proximidade aí litorânea, né, a dificuldade aí dessa, entre aspas, aí, purificação do ar é muito complexa, né? Enfim, então aqui no caso é a representação simplificada aí do kit lubrifio. Aí aqui começa a lógica, né? A lógica aqui é bem simples, né? O que acontece? Aqui tem uma válvula direcional, né? A gente já falou várias vezes sobre válvula direcional, né? Então a gente não vai aprofundar tanto ali sobre o contexto e realmente entender ali o funcionamento, né? Então o que acontece? A pressão está saindo aqui, né? Ela está chegando na válvula direcional. E o que acontece aqui? Deixa eu até dar um zoom, né? Quando a pressão ela chega nesse ponto, né? Quando ela chega nesse ponto, observa que existe aqui um elemento que está um símbolo, né, bloqueando, ou seja, a pressão ela está chegando na válvula, mas ela não está dando continuidade, né? Então aqui nessa linha aqui não tem pressão pneumática, ela está chegando ali e está bloqueada, né? Ela está bloqueada. Então o que acontece é essa
câmara, né, vamos chamar assim de câmara aqui da simbologia da válvula direcional que está atuando naquele momento, né? Ou seja, é a condição inicial dessa válvula, né? Seria uma condição inicial normalmente fechada, né? Então a válvula ela está fechada, né? E aí o que acontece? Essa válvula ela é pilotada manualmente, né? Que tem uma indicação de uma botoeira. Então quando ocorre esse acionamento, né, essa câmara que estava aqui em posição inicial, ela passa para a posição secundária e essa aqui se torna principal durante o momento do acionamento, né? Então o que acontece? Essa linha de pressão ela acaba vindo para esse segmento aqui, né? Para esse segmento aqui que na lógica operacional é apenas a válvula aberta, né? Então a pressão ela vai ter passagem aqui para o transcorrer aí do circuito, né? Então aqui ao lado mostra, né, essa válvula direcional aqui na posição acionada, né? Então ela sendo acionada manualmente, a pressão vai estar chegando ali no cilindro pneumático, né? Essa válvula aqui é uma válvula 3 por 2 vias, né? Então ela tem 3 conexões, né, que seria essa conexão de entrada de pressão, a conexão de continuidade, né, da pressão, e tem aqui uma linha de escape, né, tem uma linha de escape. Essa linha de escape, né, muita gente acaba se confundindo com isso, principalmente quando começa a ter, ou já viu a parte de diagramas hidráulicos, ou vai ver a parte de diagrama hidráulico na sequência e acaba às vezes confundindo. O que acontece? Nos ciclos hidráulicos, né, o fluido hidráulico ele deve seguir um fluxo lógico e retornar, né, ali para o sistema de alimentação, né? No caso ali o conjunto do reservatório, tomando como referência ali a bomba, né, a linha de saída e obviamente ali a linha de entrada. No caso dos sistemas pneumáticos, né, como a principal fonte de alimentação, né, desses elementos para que eles venham a ser acionados é o ar comprimido, então o escape faz com que o ar comprimido ele vá para a atmosfera, né? Então as próprias válvulas, né, elas já vêm com um silenciador, né, vamos assim chamar, que já é a relação aí de escape, né? Então você teoricamente não precisa conectar nada, né, nessa linha, né? Ele já está indicando ali que é apenas o escape da válvula, né? Você consegue ver essa linha, né, esse orifício, né, ele vem normalmente ali com um silenciador, né, que é para que tenha um escape ali tranquilamente do ciclo pneumático, né. Então essa válvula ela tem 3 conexões, né, que seriam as vias, e 2 posições, né, que são essas câmaras, como a gente chamou, né. Ele parece câmara observando a simbologia, né? Mas na prática, né, se a gente for, por exemplo, desmontar uma válvula como essa, a gente vai ver que basicamente é uma relação de aberto e fechado, né? Então, ela mecanicamente, né, a parte interna dela, né, esse carretel dela é um carretel bem simples, né? Então, até aconselho a vocês, né, tem muito vídeo aí no YouTube aí mostrando essas válvulas abertas, né? Então fica aí essa dica. Bom, então essa válvula 3 por 2 vias, acionada, né? Ela é pilotada manualmente e tem retorno por mola, né? Então o que significa isso na prática? Essa válvula ela só vai mudar a condição inicial dela, que é a normalmente fechada, quando tiver ocorrendo ali o acionamento mecânico, né? Ou seja, a pessoa estiver ali pressionando essa válvula, né? Então na prática o que acontece? Quando ocorre, né, essa ação aí pressionando a válvula, o cilindro que vai estar recebendo obviamente essa pressão, ele vai avançar, né? Então esse cilindro ele vai estar avançando, né, enquanto estiver ocorrendo ali aquele acionamento. Quando deixar de ocorrer esse acionamento, aí vem um detalhe interessante, né? Muita gente acaba se confundindo com isso também, né? Observa que a válvula ela retorna por mola, ou seja, existe uma ação mecânica ali interna que faz com que o carretel volte ali à condição inicial. Então a pessoa está pressionando, deixou de pressionar, ela volta ali à posição normal. Então o que acontece? Ela volta a bloquear a passagem ali de pressão. E aí tem muita gente que acha que essa ação do retorno da mola na válvula é uma ação que está ligada diretamente ao retorno do cilindro, né? Mas não é. O cilindro ele vem com a mola, né, interna, né? Então a válvula ela bloqueia, né, essa passagem de pressão e o que acontece? Essa resistência mecânica da mola, obviamente, ela é menor do que a pressão pneumática, né? Só que
quando... Pressão pneumática fica um pouco vago, né? Por causa... Enfim, tem uma série de contextos aí ligados, né? Então, na prática, né, essa mola ela tem uma resistência mecânica até uma determinada pressão pneumática, né? Então, quando esse circuito está ativado para esse cilindro funcionar, né? Ou seja, ele avançar, a pressão ela precisa, obviamente, quebrar essa resistência ali da mola. Então, quando deixa de ter pressão pneumática, né, capaz de fazer essa ação do cilindro avançar, a mola, né, o que é que vai acontecer? Essa linha vai estar sem pressão, então a mola ela vai expulsar, né, obviamente, o ar que está ali dentro, né? Então esse ar ele vai sair por onde? Aqui pelo escape, né? Então por isso que ele retorna, né? Aí você depois quando... E outro detalhe, né, observa que tem essa simbologia de escape aqui na frente também, né? Porque senão ela ficaria vedada, né? Ou seja, iria... Exemplo, vamos supor, né, que esse cilindro ele fosse hermeticamente vedado, né? Você poderia, quando tivesse ação mecânica ou ação pneumática aqui na câmara traseira, o cilindro poderia até deslocar. Mas o que é que iria acontecer com o ar? Esse ar aqui dentro ele ficaria comprimido ali no cilindro, né? Então o ar ele precisa sair, né? Precisa ter um escape. Então está ali a simbologia também do escape, né? E a partir do momento que o cilindro retorna, obviamente o ar ele retorna ali também para dentro da câmara, né? Ou seja, um sistema vedado, né, entre o êmbolo do cilindro, né, e a camisa do cilindro, né? Ou seja, o êmbolo do cilindro, essa parte aqui, a camisa, seria por onde ele estaria deslocando, né? Então ele ali retornaria. Então é essa aí a lógica desse ciclo, né? Só para finalizar, esse cilindro aqui é um cilindro pneumático de simples ação, né? Por que simples ação? Porque o acionamento dele ocorre somente em uma entrada, né? Na verdade ele só tem uma entrada, né, a nível de conexão pneumática, né? A outra aqui é uma conexão, na verdade não é nem uma conexão, como eu tinha falado, é uma relação de escape ali com o silenciador, tá bom? Então é isso. Né, referente à lógica desse circuito, né, depois a gente vai estar postando aí um vídeo com um novo circuito. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma questão de física, né? Hoje a gente vai estar mostrando uma questão aqui da Unirio, de análise de mecanismo, né? Então bem interessante ela, né? O mecanismo apresentado na figura é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios, né? O mecanismo em questão é esse aqui, né? Esse é o mecanismo, continuidade aqui no enunciado, né? A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso, né? Ou seja, ele está levando em consideração justamente essa proporção, né, que é proveniente justamente dessas camadas da mangueira, né, serem compostas, né, a cada 360 graus de giro. Então, nesse caso, considerando o diâmetro da polia A, né, maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira, né, aí abre para preencher, que a polia B gira, aí é justamente o elemento para ser preenchido, que é a polia A, né, ou seja, faz uma relação entre a polia B em relação à polia A. Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com movimento, também para preencher, e a pergunta é justamente essa, né, ou o final da questão, né? Preenche corretamente as lacunas acima a opção, né? Então aqui a gente tem as opções indicadas, né? A letra A mais rapidamente, né? No que diz respeito à polia B em relação a A, né? Ou a polia A em relação a B, né? Que é o que justamente que ele está querendo saber aqui. Quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira em relação à polia A, né? Então é isso que a gente vai ver agora, né? O que acontece? Quando a gente gira aqui, deixa eu só tirar aqui o seletor. Quando esse elemento ele é acionado, a manivela é acionada, observe que o diâmetro da polia A ele é maior do que o da polia B, né? Então, já que eles não estão tendo movimento pelo centro, né, já que se eles tivessem movimento pelo centro, independente do diâmetro, a relação de deslocamento seria angular, né, então seria proporcional, ou melhor, né, equivalente, mas nesse caso aí a relação ela é pela periferia, né, ou seja, justamente pela parte externa da polia, né, então aí o perímetro acaba diminuindo, né, então como o diâmetro da polia A é maior
que o da B, significa o seguinte, que quando você deslocar, né, uma certa quantidade de giro da A, antes de chegar em 360 graus, a B já vai ter completado 360 graus de giro. O que significa que a relação aí é justamente a polia A ela vai ter uma rotação menor do que a B. Né? Ou seja, a A, antes de completar um giro, né, vamos colocar aí uma rotação, a B já tem completado essa rotação. Porque a relação do diâmetro dele, da polia A em relação a B, a A é justamente maior. Né? A gente não tem os valores do diâmetro para ter exatamente a quantidade equivalente de giro. Mas, como a B é menor do que a A, consequentemente, a B ela vai ter uma velocidade maior. Né? Então, aqui na pergunta, né, a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira mais rapidamente que a polia A. Né? Essa é a condição lógica, né? Isso é o que a gente viu. Se a gente for observar aqui as alternativas só em relação às polias, observa que a letra A e B eles apresentam como primeira informação aqui o mais rapidamente. Né? Então, as outras alternativas já podem ser desconsideradas, né? Já que a gente já observou nessa questão da condição de giro dele. Agora, o que é que a gente precisa saber? A condição do movimento da mangueira, né? Ou melhor, da velocidade da mangueira. Né? Se vai ser um movimento acelerado ou se vai ser uniforme. Né? Então, vamos voltar lá para o elemento para identificar. O que é que acontece? A polia B, em relação ao centro a polia B, ela está trabalhando em relação ao centro do elemento que está transmitindo o movimento, né, justamente está puxando, né, a mangueira e ela enrolando no mesmo, né? Ou seja, ele está no centro. Então, independente da quantidade de mangueira que se tenha, essa relação ela vai ser proporcional, né? Foi justamente o que eu estava falando no início. Ou seja, como ele está trabalhando no centro, não importa a relação que se tenha, né? O deslocamento ele vai ser sempre proporcional, porque ele vai levar em consideração o deslocamento do ângulo. Né? Então, nesse caso, ele não vai ter diferença. Então, nesse caso, ele é uniforme, é um movimento uniforme. Aí você pergunta, tá, então se ele girar a manivela M, que vai estar acoplada à polia A vai ter um deslocamento, uma rotação menor do que a B, e a B, consequentemente, por estar no centro do elemento que está puxando a mangueira, ele vai ter um movimento uniforme. Mas e se a mangueira, exemplo, for infinita? Não vai ter mudança no que diz respeito à condição do movimento. O que pode alterar, não, o que pode não, né? O que altera é que quanto mais mangueira tiver enrolada no carretel, mais massa vai ter no processo. Então essa massa ela vai representar uma carga para o mesmo. Então vai chegar um tempo que o torque ele vai ter que ser cada vez mais elevado aqui na manivela para que ele venha tracionar. Né? Então esse é o problema que tem desse mecanismo, levando em consideração aí o quanto é que vem a se ter de mangueira para enrolar, que é justamente essa massa da mangueira. Então a relação da mangueira ele é equivalente. Né? Então nesse caso aqui, como o movimento ele é uniforme, consequentemente a letra B é a letra correta. Então a B aqui ela representa justamente a alternativa correta. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!